Um, dois, três, gravando! Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Ronald, eu sou instrutor de trânsito litoral do Paraná, em Paranaguá. Estou aqui gravando esse vídeo para trazer uma informação importantíssima para os senhores, senhoras e senhoritas que estão se preparando para a segunda etapa do processo de habilitação. Lembrando que no Detran Paraná ou no Ciretrans aqui no litoral do Paraná, a prova de legislação é constituída por 30 perguntas, pode errar 9, tem que acertar pelo menos 70%. 70% equivale a 21 exercícios acertados. Lembrando que o tempo de prova, 50 minutos. Estamos aqui na sala de aula gravando esse vídeo. É um exercício de revisão, é um ditado que fiz aqui para os candidatos que estão em sala de aula se preparando para a segunda etapa. Para você que está vendo esse vídeo agora, vou pedir para você pausar o vídeo, prestar atenção na pergunta e tentar relembrar da aula que você teve com o teu professor, para você que está matriculado em outro CFC, ou para você que é aluno nosso. Lembrando, para você que é inscrito no meu canal, hashtag Prof. Ronald Escrimin, obrigado pela sua inscrição. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva. Ative o sininho para novas notificações, deixe o like, compartilhe e comente. Lembrando que esse canal não é só para você que está querendo alcançar o sucesso da segunda etapa, mas é para todo condutor habilitado. Quer legislação atualizada? Vai lá no canal e se informe. São mais de 100 vídeos que vai ajudar você a adquirir mais conhecimento e o sucesso da segunda etapa. Então, vou perguntar aqui para o pessoal da sala de aula sobre o exercício número 1. Exercício número 1. Alguém pode ler para nós aí, por favor? O que é condição adversa? Obrigado, Rebeca. Condição adversa. Está sendo projetado aqui no telão. Condições adversas são todos aqueles fatores que podem prejudicar o seu real desempenho no ato de conduzir, tornando maior a possibilidade de um acidente de trânsito. Então, entendemos que condições adversas contribuem para riscos de acidentes. Então, condições adversas pode ser por causa de um fator, exemplo, excesso de luz, chuva, condutor alcoolizado, pode ser por um fator ou um conjunto de fatores, condutor habilitado, excesso de chuva, excesso de luz alta nos olhos. Então, condições diversas, resumindo, está escrito aqui no telão. São todos aqueles fatores que prejudicam o real desempenho no ato de dirigir. Exercício número 2. Quais são as condições adversas? Lá no telão, para você que está vendo esse vídeo agora, para você que está com o manual na página 65, se perguntar na prova de legislação quantas condições adversas existem dentro do grupo condições adversas, nós temos 8. Aqui está escrito iluminação, mas também pode ser chamado de luz. Luz, iluminação, né? Tempo, vias, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Agora, esses são os grupos das condições adversas. 8. Luz, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Pode ser que na prova de legislação caiam exercícios relacionados às condições adversas, mas uma pergunta específica. Exemplo ao exercício número 3. Alguém pode ler para nós sobre o exercício número 3? Quais são as condições adversas de luz? O Vitor lendo para nós aqui. Quais são as condições adversas de luz? A resposta: ofuscamento ou penumbra. Essas são as duas condições adversas dentro de luz: ofuscamento e penumbra.
Para você que está vendo esse vídeo agora, lembrando que estamos também na aula remota, o pessoal em casa fazendo aula através do tablet, notebook, né? Através do próprio celular. Ofuscamento. O ofuscamento, ele é ocasionado pelo excesso de luz nos olhos. Nós temos o excesso de luz natural do sol ou excesso de luz artificial dos faróis, dos veículos que vêm em sentido contrário. Já caiu em prova de legislação como proteger a visão do ofuscamento do excesso de luz do sol. O ofuscamento ocasionado pelo excesso de luz do sol, normalmente ele acontece ao amanhecer ou ao anoitecer, quando ele está no horizonte, o sol, quando ele está nascendo, né, na reta dos olhos, a tendência de ofuscar era muito maior quando está nascendo e quando está se pondo. Já caiu em prova de legislação como proteger a visão do ofuscamento ocasionado pelo excesso de luz do sol natural. Como proteger a visão? Com óculos de sol ou a pala interna de proteção contra o sol, conhecido no popular como parasol, pala protetora. Lembrando que a pala protetora, a pala interna de proteção contra o sol, ela só é obrigatória para o lado do motorista. Não é um equipamento obrigatório para o lado do passageiro. Lembrando que a falta da pala protetora é uma infração grave, com perca de 5 pontos na CNH e o valor da multa de R$ 195. Lembrando que toda questão, todo exercício relacionado com os equipamentos obrigatórios do veículo em mau estado, faltando, inoperante e ineficiente, a infração será grave. 5 pontos na CNH, valor da multa de R$ 195. Então, como proteger a visão do ofuscamento ocasionado pelo excesso de luz do sol? Utilizando óculos ou a pala interna de proteção contra o sol. Aí tem uma pergunta relacionada a essa palavra, né? Qual é o exercício que pergunta o que é penumbra ou lusco-fusco? Exercício número 5, olha lá. O que é penumbra? Falta de luz. Pouca luz. A penumbra, ela acontece normalmente, né? Penumbra pode ser chamado também de lusco-fusco. É a situação de pouca luminosidade que ocorre ao anoitecer. Ao anoitecer, a troca do dia pela noite. Ao amanhecer, a troca da noite pelo dia, no interior de túneis e em tempestades. Então, penumbra é isso. Vou dar um exemplo aqui mais ou menos na sala de aula. Nesse exato momento, nós estamos no escuro, professor. Não é nem na penumbra, né? Aqui, vamos fazer de conta, estamos aqui na sala de aula, o pessoal lá de trás, eles estão na penumbra, na pouca luz. Então, estão saindo da noite, né, do final da noite, para o dia. A penumbra, a troca do dia pela noite e vice-versa. Então, e aqui é no escuro, totalmente no escuro. Agora, o ofuscamento é o contrário. O ofuscamento é o excesso de luz nos olhos. Já caiu em prova de legislação, falando de ofuscamento, atenção todos, voltando para o slide. Como proteger a visão do ofuscamento do excesso de luz artificial? Um veículo vindo com o farol autoligado. Já caiu na prova de legislação, como proteger a visão do ofuscamento dos faróis que vêm em sentido contrário. Imagina, né? Estamos indo nessa direção e tem um condutor vindo com o farol alto ligado. O que nós devemos fazer? Olhar para a direita, desviar a visão para a direita, olhando a linha de bordo.
Eu não sei se vocês já viram que nas rodovias, via rural pavimentada, tem o acostamento, algumas rodovias com acostamento, e a pista tem uma faixa branca separando, já viram? Já viram, pessoal, na sala de aula? O pessoal está balançando a cabeça aqui. Eles já viram. Já caiu em prova de legislação como se chama a linha branca que separa a pista de rolamento do acostamento. Linha de bordo. Então, quando o veículo vier com o farol alto ligado no sentido contrário, devemos desviar a visão para a direita, para a linha de bordo. O condutor que olha para o excesso de luz do sol, para o excesso de luz artificial dos faróis que vêm em sentido contrário, acontece um fenômeno que se chama cegueira momentânea. Quando, um exemplo de cegueira momentânea, você está num ambiente escuro, com os olhos fechados, por alguns minutos, aí vem alguém e acende a luz. Você não acorda todo ofuscado? Né? Todo ofuscado. Imagina isso acontecendo com o veículo em movimento. É uma cegueira momentânea, então é perigoso olhar direto para os faróis altos que vêm em sentido contrário. Lembrando também que a nossa visão ela pode ser ofuscada pelo reflexo do sol. Né? O sol refletir no espelho retrovisor de um outro veículo, pode refletir na lataria dos automóveis, nas vitrines das lojas, no espelho de uma moto. Então é muito perigoso. Lembrando que o farol alto ele só poderá ser utilizado durante a noite em via não iluminada e com a pista livre. Quando você estiver transitando no sentido oposto do outro condutor, o farol tem que estar baixo. Se tiver um condutor indo no mesmo sentido que o teu na tua frente, você também não pode acender o farol, ligar o farol alto. Por que não? Porque se você ligar o farol alto, estando um veículo na sua frente, indo no mesmo sentido que o seu, esse farol, a luz do farol vai refletir nos espelhos retrovisores dele, principalmente no interno, podendo ofuscá-lo. O farol alto só poderá ser utilizado em pista livre, durante a noite, em via não iluminada, ou para advertir alguém sobre algum acidente ou a intenção de ultrapassar um condutor, ou quando você percebe algo de errado na pista, você vai querer alertar o outro condutor que vem em sentido contrário, né? Piscando o farol alto e baixo, para alertá-lo sobre perigos é permitido. Próxima questão. Quais são as condições adversas da carga? Quais são as condições adversas da carga? Mal distribuída, mal embalada ou acondicionada inadequadamente, falha na imobilização, desconhecimento do tipo de carga, de suas características por parte do condutor, carga muito volumosa ou muito pesada para a moto. O condutor que trabalha com transporte de carga, ele tem que conhecer a carga tem que estar bem embalada, bem condicionada, bem distribuída. Imagina lá, o caminhoneiro vai transportar 20 caixas com cerveja. Ele vai poder colocar 12 caixas de um lado e 8 do outro? Não, ele vai ter que distribuir da melhor forma possível ali, para que não aconteça um acidente. O condutor tem que conhecer a carga? Tem que conhecer a carga que ele está transportando. Eu vou falar uma história bem rapidinho de carga. Um rapaz, ele foi solicitado a ajuda dele. O outro rapaz, falou assim, você pode me ajudar? O que aconteceu? É que o meu irmão, ele está preso, e isso aconteceu, fato real, aqui perto de onde eu moro, para você que está vendo esse vídeo aqui.
Você pode levar uma marmita, meu irmão está preso. Você pode levar uma marmita para ele ao meio-dia, agora vai entrar a marmita lá. Eu te dou R$20. Ele aceitou, porque ele não tinha o que fazer, hora do almoço, não tinha o que fazer. Ele pegou a bicicleta e veio com a marmita. Ele trouxe, ele ganhou os R$20. Ele deixou é uma mercadoria, uma carga, ele estava transportando uma carga, né? A marmita, para o irmão desse rapaz que pediu, solicitou ajuda. Um tempo depois, ele chegou na delegacia, deixou a marmita em cima da mesa, aí o carcereiro, delegado, não sei quem fez a vistoria, para que é essa marmita? Essa marmita tem uma carta aqui, é para esse rapaz aí, o nome dele está ali. Aí ele viu o nome, aí o rapaz ia saindo da delegacia, o rapaz que levou a marmita. Aí quem estava fazendo a vistoria, não, vem cá, calma aí. Aí começou a abrir a sacola, ele tirou a tampa da marmita e começou a ver o que tinha e o que não tinha dentro. Aí a pessoa se deparou com algumas parangas de maconha dentro da marmita. Esse rapaz, ele não sabia disso. Ele não sabia o que ele estava transportando. Ele foi utilizado como uma mula. Como uma mula. Então, o que aconteceu naquele exato momento? Ele recebeu a voz de prisão e ficou 90 dias. Você tem que conhecer a carga que você está transportando. Você tem que conhecer a pessoa que você está transportando. Você tem que saber o que tem dentro da mochila dela, porque senão pode complicar a tua vida. Até provar ao contrário de que ele não tinha nada a ver, ficou 90 dias. Ele foi conivente. Professor, eu conheço tudo que os meus amigos fazem. Será? Eu conheço tudo que o meu familiar transporta. Será que conhece mesmo? Cuidado, tá bom? Então, condições adversas de carga. Tem carga que precisa de baixa temperatura, carga que precisa de altas temperaturas. Então, quais são as condições adversas de carga? Mal embalada, mal distribuída, mal amarrada, mal condicionada, desconhecimento da carga pelo condutor. Imagina só quem carregou esse caminhão aqui. Imagina só quem carregou esse caminhão. Excesso de carga é uma infração gravíssima com perca de 7 pontos na carteira, multa de R$293. Danifica o asfalto, sem falar da carga que fica jogada na pista, poluindo o meio ambiente. Então aqui caiu, tombou o caminhão. Essa faixa amarela contínua dupla, pode ultrapassar? Não pode ultrapassar. Eu não sei se esse caminhão ele foi ultrapassar o carro aqui. Eu acho que não, eu acho que ele estava na direita. Mas a carga está mal condicionada, está mal colocada no caminhão, e acredito que pendeu com ele para a lateral. Aproveitando, nós estamos falando sobre condições adversas de carga, mas aproveitando a imagem, o condutor que for flagrado ultrapassando uma faixa contínua dupla ou simples amarela comete uma infração gravíssima multiplicada por 5. O valor da multa é quase R$1.500 e 7 pontos na carteira. Por que tem uma dupla contínua aqui? Porque já veio uma curva. Por mais que não tivesse a faixa, é proibido ultrapassar nas curvas, condições adversas da carga. Próxima questão. O que é a penumbra ou lusco-fusco, né? Falamos ali, é a falta de luz, pouca luz. Acontece no interior do túnel, ao anoitecer ou ao amanhecer. Próxima questão. O que fazer diante da penumbra? Para você que está vendo esse vídeo agora, o que você acha? Você está dirigindo, está vindo da noite, madrugada, aí vem o amanhecer. Mas antes de chegar ao amanhecer, tem a penumbra, pouca luz, lusco-fusco. O que fazer diante da penumbra? Reduzir a velocidade. Pergunta de prova, hein, para você que está vendo esse vídeo agora. A resposta, a pergunta, o que fazer diante da penumbra? A resposta,
reduzir a velocidade, redobrar a atenção, e se tem pouca luz, o que tem que acender? O farol baixo. Então essa é a resposta. Próxima questão. Quais são as condições adversas do tempo? Quais são, pessoal? Pode falar. Em coro. Eita! Quais são as condições adversas do tempo? Tudo que for atmosférico são condições adversas do tempo. Chuva, granizo, neblina, cerração, vento, mas pode colocar e pode completar. Neve, calor, frio, tempestade, tudo que for atmosférico são condições adversas do tempo. Qual é a diferença de neblina ou cerração? Neblina é uma garoa fina. Cerração é fumaça. Diante das condições diversas do tempo, reduz a velocidade, redobre a atenção e ligue os faróis. Lembrando que durante o dia, se estiver chovendo, neblina ou cerração, é obrigatório manter o farol aceso. Por mais que não esteja chovendo, nem neblina, nem cerração, as motos e os ônibus têm que manter os faróis acesos dentro de uma cidade. Nas rodovias de pista simples, é obrigatório o farol aceso durante o dia, por mais que não esteja chovendo. Nas rodovias de pista dupla, não é obrigatório. Tem alguns condutores que acham que o risco de acidente é quando está chovendo muito forte. Realmente, quando está chovendo muito forte, existe o risco de acidente. Mas o risco maior está nos primeiros pingos da chuva, que se misturam com a fuligem, com resíduos de borracha, óleos derramados pelos automóveis, poeira no chão. É aí que o motociclista acelera, porque está começando a chover. É aí que o ciclista pedala rápido para que não se molhe. É aí que está o perigo iminente de acidente. Quando começa a chover muito forte, a chuva, querendo ou não, ela vai lavar a pista, vai levar todos aqueles detritos para o bueiro, para o ralo. Então, cuidado nos primeiros pingos da chuva. Em relação ao vento, nós temos uma placa que identifica vento lateral. É a placa de advertência A44, A de advertência. Ela é uma placa quadrada com o desenho de um coqueiro e parecendo que tem um vento lateral nela ali. Diante de um vento lateral, para quem está aqui na sala de aula, eu gostaria que os senhores respondessem, por mais que os senhores não saibam. Mas quanto mais rápido um veículo, o que vocês acham? Ele vai estar mais pesado ou mais leve? Mais o quê? Pode falar com segurança. Mais leve. Quanto mais rápido o veículo na via, mais leve ele vai estar. Isso, física pura. Então, se tiver um vento lateral forte, de 60, 80 km por hora, os vidros fechados, o risco desse vento lateral tirar o veículo da pista é grande, não concorda? Não é verdade? Isso acontece normalmente com um caminhãozinho furgão, que não tem por onde o vento passar. O que fazer diante dessas condições para evitar esse inconveniente de ser tirado da pista por causa do vento lateral muito forte? Reduzir a velocidade para que o veículo fique mais pesado e abrir as janelas a uma distância de 4 dedos para que o vento passe pelo veículo, para que o ar passe pelo veículo e ao mesmo tempo segure o automóvel. Condições adversas do tempo. Lembrando que relógio também é condição adversa do tempo. Por quê? Se você tem um compromisso e sai atrasado para esse compromisso, é bem provável que esse tempo seja uma condição adversa, porque você está atrasado. Então, pode ser que o condutor, para ganhar tempo, fure o sinal vermelho, ultrapasse o local proibido, não dê preferência para os pedestres. Então, ele se coloca na situação de risco e coloca em risco os demais usuários das vias.
condições adversas do tempo. Próxima questão. O que é aquaplanagem ou O hidroplanagem? que é aquaplanagem ou hidroplanagem? Resposta assim, ó. Primeiro eu vou ler aqui e vou falar algumas coisas dentro de aquaplanagem ou hidroplanagem para você que está se preparando para a segunda etapa do processo de habilitação. Aquaplanagem, percebam que é com a letra Q, não é com a letra G, não é agua, é aquaplanagem ou hidroplanagem, é a mesma coisa. Aquaplanagem, água no plano, água no reto. Hidroplanagem, água no plano, água no reto. Fenômeno pelo qual os pneus não conseguem remover a lâmina de água e perdem o contato com a pista. O que fazer diante da aquaplanagem? Segurar firme o volante sem virar e tirar o pé do acelerador. Aquaplanagem. Quais são os fenômenos que contribuem para a aquaplanagem ou hidroplanagem? Excesso de água na pista, pneu careca, pneu murcho e excesso de velocidade. Já caiu em prova de legislação? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso que a aquaplanagem ou a hidroplanagem só acontece durante a chuva? Falso. Não acontece só durante a chuva. Pode ser que caia um pancadão de chuva agora, né? Enche a pista com água, pare de chover e o veículo aquaplanar por causa do excesso de velocidade, pneu careca, pneu murcho. Verdadeiro ou falso que a aquaplanagem só acontece com a água da chuva? Falso. Pode ser que estoure um cano de uma residência e enche a pista com água. Pode ser que de repente um cano da prefeitura estoure, né, e enche a pista d'água. Pode ser que de repente seu vizinho lavando o carro, lavando a calçada, lavando o muro, né, enche a pista com água e o veículo aquaplanar. Se tiver óleo derramado na pista e o veículo escorregar, não é aquaplanagem. Para ser aquaplanagem, tem que ter água. Já caiu em prova de legislação? Para explicar sobre esse tema, aquaplanagem ou hidroplanagem, da seguinte maneira: é a falta de aderência do pneu com a pista. Atenção. É a falta de contato do pneu com o solo. É o fenômeno que se dá pela falta de atrito do pneu com a pista. Letra A. Aquaplanagem. Tem aluno respondendo que a falta de aderência do pneu com o solo, a falta de contato do pneu com o pavimento é aquaplanagem, com G. Está errado. O certo é aquaplanagem. Então fiquem atentos em relação a isso. Para evitar a aquaplanagem, o que fazer para evitar a aquaplanagem durante chuva, neblina ou cerração? Reduzir a velocidade, redobrar a atenção, manter os pneus transitar com pneus de ótimo estado, de preferência com pneu novo ou em ótimo estado de conservação, pneus bem calibrados. Se acontecer aquaplanagem, quando o veículo está aquaplanando, eu costumo dizer nessa aula, nesse tema, que o veículo ele surfa no asfalto. Se o condutor, diante da aquaplanagem, virar o volante no desespero bruscamente, o veículo continua andando reto. Ele não obedece à manobra. Mas o que vocês acham? O veículo vai aquaplanar o tempo todo? O trajeto todo? Em seguida, a aquaplanagem, o pneu vai voltar ao contato com a pista. É aí que acontece o acidente por causa do desespero. Na verdade, então ele está aquaplanando aqui, virando. Não pode
Quando tiver o contato, ele vai acontecer o quê? Ele vai rodar na pista ou capotar o veículo. Percebeu que o veículo aquaplanou, o que tem que fazer? Segurar firme o volante, mas pode fazer suaves movimentos leves, suaves na direção, para que a roda vá tendo contato com a pista. É recomendado reduzir uma marcha. Se estiver em quinta, embreagem, quarta marcha. Se estiver em quarta, embreagem, terceira marcha. Não é recomendado utilizar o freio de pé e nem o freio de mão. Tem que deixar o veículo perder velocidade por si só. Não utilizar o freio e nem o freio de mão. Uma vez perguntei aqui em sala de aula, professor, para os alunos, o que fazer diante de uma aquaplanagem? O aluno falou assim, professor, pode rezar aí que é o seguinte, realmente, se você tem fé, tenha fé. Mas para evitar esse fenômeno, reduza a velocidade, redobre a atenção e transite com pneus em ótimo estado de conservação. Aquaplanagem ou hidroplanagem é a falta de aderência do pneu com o solo. Próxima questão. Quais são as condições adversas dos passageiros? Falaremos sobre essas condições depois do intervalo. Só um minuto para você que está vendo esse vídeo agora, hein? Dentro de aquaplanagem ou hidroplanagem, sobre os pneus. Antes de falar sobre as condições adversas de passageiro, vamos falar ainda sobre aquaplanagem ou hidroplanagem, a falta de aderência do pneu com o solo. Para o pessoal que está aqui na sala de aula, para quem está em casa também acompanhando essa gravação, essa videoaula, revisão para você que está acompanhando também o vídeo. Vocês já ouviram esse termo, sucos dos pneus? Quem nunca ouviu? Quem nunca ouviu? Todos já ouviram? Legal. Então, o que são os sucos dos pneus? São os frisos. Os riscos dos pneus, eles são conhecidos também como os sucos, os frisos dos pneus. Para que servem os frisos dos pneus? Para remover a lâmina de água e do ar. Os pneus eles saem de fábrica com esses frisos, com esses sucos, com a profundidade de 8 milímetros. Com o passar dos anos, o pneu ele vai gastando. Quanto mais você utiliza o carro, mais ele vai gastando. Em média, é para durar 2 anos os pneus. Para aquele motorista defensivo que dirige de maneira adequada, aquele motorista que não excede os limites de velocidade, que não faz manobra brusca, não derrapa o pneu, utiliza o freio suavemente, transita na velocidade da pista, então, aquele que respeita a legislação e as velocidades, com certeza a durabilidade dos pneus, ele vai trocar os pneus ao tempo que o fabricante manda. Em média, 2 anos. Agora, se você utiliza o veículo de maneira inadequada, você vai ter que trocar o pneu antes do previsto. Então, para que servem os sucos? Para remover a lâmina de ar e água. Tem uma questão que pode ser que caia na prova dos senhores em relação ao rodízio dos pneus. De quanto em quanto tempo deverá ser feito o rodízio dos pneus? A cada 10.000 quilômetros. Já caiu em prova de legislação se o veículo estiver atolado na lama. O que fazer para retirar o veículo atolado na lama? Saindo um pouquinho de aquaplanagem ou hidroplanagem, mas o assunto pneu, o que tem que fazer? Colocar cascalho, tábua, galhos de árvore, ali no pneu que tem atração, para que o veículo saia daquela situação de perigo, daquela situação de risco. Agora, se o veículo estiver atolado na areia da praia, o que fazer? Murchar os 4 pneus, para que o veículo fique mais pesado e tenha mais aderência com o solo. Lembrando que pneu murcho, o desgaste dos pneus nas bordas laterais.
Quando o pneu está cheio demais, o desgaste prematuro será no centro do pneu. Pneu murcho vai gastar primeiro nas bordas laterais. Pneu cheio demais no centro do pneu. Lembrando que a calibragem dos pneus, recomendado pelo fabricante, tem no manual, tem na tampa ali onde abre para colocar o combustível, em alguns veículos, em etiquetas nas portas, pelo lado de dentro, para você perceber a pressão adequada. Em média, nos veículos de passeio, na roda da frente são 32 libras e nas rodas de trás, 30 libras. Por que na roda da frente é colocado mais do que na roda traseira? Por causa do peso do motor. Não esqueça de calibrar também a roda sobressalente. O que significa roda sobressalente? O step. Né? O step pode dar uma pressão maior do que o recomendado pelo fabricante. Por quê? Ele fica muito tempo ali, né, no porta-malas e com o tempo ele murcha. Lembrando que pneu step murcho é infração grave, com perca de 5 pontos e multa de R$ 195, além da dor de cabeça, caso você precise utilizar o step da murcho, novo e murcho, ou careca, ou furado. Próximo slide para os senhores, senhoras e senhoritas. Aqui nós temos um pneu e até em bom estado, removendo a lâmina de água. Aqui já tem um pneu que está praticamente careca. Né? A água já toma conta de todo o pneu. É mais fácil o veículo que tiver um pneu desse aquaplanar, perder o contato com o solo, o pneu perdeu o contato com a pista, do que esse aqui. Ah, mas esse aqui está em ótimo estado. Pode aquaplanar? Pode. Se o condutor desse veículo estiver em alta velocidade. Não vai segurar. Indicador de desgaste dos pneus. Pneu do carro, pneu da moto, pneu do caminhão. Nos frisos dos pneus, nos sucos dos pneus, dentro dos riscos, tem uma saliência de borracha. Essa saliência se chama TWI. Trazendo para o português, indicador de desgaste dos pneus. Como eu falei, o pneu é para durar 2 anos. Então, com o passar do tempo, de 8 milímetros, a profundidade de 8 milímetros, ele vai gastando. De 8 milímetros ele vem para 7, para 6, para 5, para 4. O pneu que tem 4 milímetros, que tiver 4 milímetros de profundidade, significa que esse pneu ele já percorreu por pelo menos um ano. Pelo menos um ano ele já percorreu com esse automóvel, com esse pneu. Então ele vai para 3, para 2, até que ele atinge o mesmo nível do TWI. É pelo TWI que o agente de trânsito notifica sobre o pneu careca. Já caiu em prova de legislação aqui no Paraná, no Brasil todo, Detrans e Ciretrans no Brasil todo, a quantos milímetros significa que o pneu está careca? Resposta, 1,6. O TWI, ele sai de fábrica dentro dos frisos a 1,6. O friso sai a 8 milímetros. O TWI sai com 8, o friso sai com 8 milímetros. O TWI sai com 1,6. Esse TWI, o indicador de desgaste dos pneus, ele está em 3 partes dos pneus. Na parte de cima, na parte do lado e na parte de baixo. Repetindo, o agente de trânsito notifica pneu careca pelo TWI, pelo indicador de desgaste dos pneus. Para você que está vendo esse vídeo agora e está curioso, tem um carro aí na garagem da sua casa, vai lá no carro e procura o TWI. Vê lá se já atingiu ou não. Se já atingiu, avisa teu pai aí, tá bom? Eita! Os acidentes por aquaplanagem costumam ser gravíssimos. Não, acidente grave.
Condições adversas do passageiro, né? Aí. Voltando a falar então das condições adversas do passageiro. Eu vou ler aqui para os senhores. Aquele passageiro barulhento faz barulho, desordem ou brigas entre os ocupantes. Imagina você dirigindo e teu passageiro discutindo com a namorada, é um casal discutindo, ou entre amigos mesmo, uma discussão. Ele pode ser um risco para a direção do veículo que você está conduzindo. Cuidado com os passageiros. Crianças pequenas acompanhadas. Já caiu em prova de orientação, verdadeiro ou falso, que é lei, que é obrigatório em uma viagem longa ter um adulto acompanhando as crianças. Essa é uma afirmativa falsa. Em viagens longas, não é obrigatório ter um adulto acompanhando as crianças. Seria bom, seria mais seguro ter um adulto acompanhando as crianças em uma viagem longa, de 3 horas, 4 horas, 5 horas, mas que é obrigatório? Não é obrigatório. Imagina, você tem um veículo de passeio, você e sua esposa, você e seu esposo, você tem 3 filhos. Você vai numa viagem longa, vai ter que deixar um dos filhos em casa para levar um adulto? Não, né? Então, não é verdadeiro. Essa é uma afirmativa falsa. Excesso de passageiros. Lembrando, todo condutor que é autuado em via pública, transportando no veículo excesso de passageiro, são 2 infrações que ele comete. Uma por excesso e uma porque algum dos passageiros está sem o cinto de segurança. Por excesso, a infração é média. 4 pontos na carteira, multa de R$130. Continuando com condições adversas dos passageiros. Imagina no seu automóvel pessoas passando mal, enjoadas depois de uma refeição, ou excesso de bebida alcoólica, ou realmente ali vomitando dentro do seu automóvel. Vai ser uma condição adversa para você, motorista. Ou machucada, queixando-se de dor. Se for uma pessoa que você conhece, do teu vínculo de amizade, familiar, dependendo da situação, você vai sentir uma pessoa tensa, nervosa, com a situação, uma pessoa ali, né, conhecida, sofrendo, machucada. Alcoolizadas, condições diversas de passageiro alcoolizado. Dependendo para passageiro alcoolizado, fazendo bagunça, fazendo algazarra, fazendo com que você perca a atenção, pode, inclusive, acontecer uma fatalidade. Drogadas ou com estados psicológicos alterados, depois de uma discussão. Uma pessoa depois de discutir com o patrão, com o amigo, com a esposa, com o esposo, é uma discussão ali no trânsito entre os passageiros, é muito perigoso para você, motorista. Tenta influenciar na forma como o condutor dirige. Aquele passageiro, você passa na prova, em todos os exames, aprende a dirigir, pega a carteira de habilitação, daí tem aquele passageiro que quer ensinar você a dirigir, tirando a tua atenção. Então esse tipo de passageiro também é muito perigoso no seu automóvel. Lembrando que é proibido conversar com os passageiros. Me perguntaram se é permitido transportar no carro um passageiro alcoolizado. Não é proibido, mas é muito perigoso, não é recomendado. Agora, na motocicleta, na motoneta, no ciclomotor ou no triciclo, é proibido o passageiro desses veículos alcoolizados. Você que tem a CNH definitiva e for encontrado nessas condições, terá sua carteira suspensa por 6 meses. Se você tiver PPD, permissão para dirigir, terá a tua provisória cassada. Lembrando também que é proibido menor de 10 anos, na garupa da moto, e é proibido qualquer pessoa que não consiga cuidar de sua própria segurança. Qual é a próxima questão, pessoal? Depois de condições diversas dos passageiros. Quais são as condições adversas da via? Quais são as condições adversas da
via. Sinalização inadequada, buracos nas pistas, pavimentação inexistente ou defeituosas, aclives ou declives acentuados. O que significa a palavra aclive? É uma subida íngreme, ou declive acentuado, uma descida íngreme. Vegetação próxima da pista. Se você perceber aqui, ó, nessa ilustração, nesse desenho, olha só. O condutor parou ao lado da placa para saber o que está escrito, o que ele precisa fazer, o que é permitido, o que é proibido, porque a vegetação está tomando conta da sinalização vertical. A gente percebe aqui o vermelho, então é uma sinalização vertical de regulamentação. Lembrando que a sinalização de regulamentação ela proíbe e obriga, mas com a vegetação tomando conta da placa, não dá para saber o que é proibido e o que é permitido. Lembrando que qualquer acidente que aconteça por mau estado da pista em más condições de utilizá-las, defeituosas, com buraco na pista, vegetação encobrindo a placa, se acontecer um acidente por causa dessas coisas, o órgão responsável pela manutenção, pelo zelo, será responsabilizado. Lembrando, quem é responsável de sinalizar as rodovias e estradas federais? DENIT, Departamento de Estradas e Rodagens. Qual é o órgão executivo de trânsito responsável por sinalizar as rodovias e estradas estaduais? É o DER, Departamento de Estradas e Rodagens. E nos municípios, a Prefeitura. Lembrando, as condições diversas da via, pista escorregadia também enquadra-se nas condições diversas da via, falta de acostamento, sinalização horizontal apagada. Tudo que for relacionado à via são condições adversas da pista. Próxima questão. Quais são as condições adversas do motorista? Quais são as condições adversas do motorista? Conhecida também como condutor. Lembrando que o motorista, condutor, é a mesma pessoa. Alterações no estado físico e mental do condutor, afetando diretamente a capacidade de dirigir com segurança. Algumas das condições são elas. São várias condições diversas. Em relação ao condutor, em relação ao motorista, é tudo aquilo que nós sentimos emocionalmente, psicologicamente e fisicamente. Temos elas aqui, ó. Deficiência visual, físico, motora e auditiva, físico. Uso de álcool, drogas e medicamentos, cansaço, sono, fadiga e estresse, estado psicológico alterado. Então, tudo que for relacionado físico, mental, psicológico, são condições adversas do condutor. A pessoa que discute e depois vai dirigir, ele não está com emocional, com psicológico adequado para dirigir. A pessoa que utiliza de uma bebida alcoólica e depois vai dirigir, também não está em condições adequadas para conduzir um veículo automotor. Esses dias em sala de aula me perguntaram, na verdade falaram, né? Professor, chifre são condições adversas do condutor? Com certeza. A pessoa que descobre que é traída, né, tem pessoas que fazem coisas que até Deus duvida, não é verdade? Atrocidades, até em relação contra a vida da pessoa, né? E quando ela descobre ainda quem estava junto, dependendo da situação, vai até os dois, não é verdade? Então, realmente, chifre
é uma condição adversa do condutor. Se a pessoa descobrir que é traída, que foi traída, ela não deve dirigir. Porque se ela dirigir dependendo da pessoa, ela vai utilizar o veículo como arma contra o cônjuge. Não vou afirmar que todos fariam isso contra a vida de alguém, mas nos noticiários policiais a gente vê direto. Homem matando a esposa porque descobriu que foi traído, e esposa matando o marido também, porque descobriu que foi traído. Nessa confusão, tem outras pessoas na pista também. Se a pessoa descobrir que foi traída e for dirigir, ela pode perder o controle da direção, matar inclusive uma criança. Então não é recomendado. Tudo que for emocional, físico, mental e psicológico são condições adversas do condutor. Cômico, né? Trágico também, ao mesmo tempo. Próxima questão. Quais são as condições adversas do trânsito? Quais são? Tchau, Simone. Até amanhã. Ó a Simone passando aí. Eita, Simone. Até amanhã. Condições adversas do trânsito. Quais são as condições adversas do trânsito? Trânsito. Antes de ler o que está escrito aqui no telão, você já está vendo aí, você pode pausar o vídeo. Eu fiz uma pesquisa no dicionário sobre essa palavra trânsito. O que significa trânsito no dicionário? O ato de transitar. Trânsito, então, significa o quê? Movimento. Não é nada parado. Trânsito é o ato de transitar. Nós estamos falando sobre condições adversas. O que são condições adversas? É um fator ou um conjunto de fatores que prejudicam o real desempenho no ato de dirigir, de conduzir o veículo automotor. E dentro das condições adversas, são 8 condições adversas, nós temos trânsito. Quais são as condições adversas do trânsito? Trânsito lento, congestionado, horários de maior movimentação. Qual é o horário de maior movimentação no Brasil e no mundo? Conhecido no popular como horário de pico. 8 horas da manhã, a maioria da população se deslocando para o trabalho. Os intervalos, os horários das refeições, ao meio-dia, voltando para casa, o pessoal se deslocando ao mesmo tempo. Às 14 horas, voltando para o trabalho, e às 18 horas, voltando para casa. Então, é normal, no horário de pico, o trânsito ficar mais lento, mais congestionado. O que fazer diante do trânsito lento e congestionado? Paciência, muita calma, coloque uma boa música e relaxe. Né? Você vai chegar, tá bom? Não tem o que fazer. Vai ultrapassar pela direita? Vai colocar metade do carro em cima da calçada? Vai furar o sinal vermelho? Não. Vai se aproveitar do acostamento para ganhar alguns metros? Vai arriscar a tua vida? Vai arriscar a vida dos teus passageiros? Vai arriscar a vida dos demais por causa de 2 quadras? 3 quadras? Não, né? Quando o trânsito estiver lento e congestionado, paciência que você vai chegar. Áreas de aglomeração de pedestres. Muitas pessoas na via também são condições adversas de trânsito. Ciclistas e outros veículos não motorizados. Comportamento agressivo e imprudente dos condutores. Já caiu em prova da legislação a seguinte questão: festas, feriadões, exemplo, Natal, Ano Novo, Dia das Crianças, Páscoa, agora, Carnaval. O que acontece com a rodovia para as praias? O pessoal da capital desce o litoral. O trânsito vai ficar lento e congestionado. Muitos veículos na via, a condição adversa de trânsito. Por quê? O trânsito vai ficar lento e congestionado, engarrafado. É condição adversa de veículo? Muitos veículos na via? Não é condição adversa de veículo. Condição adversa de veículo a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, quando tiver muito veículo na via, por causa de festas, feriadões, as condições adversas é de trânsito. Muitos animais soltos na pista, para falar a verdade, não precisa muitos. Basta um cavalo solto na pista, o trânsito já vai ficar
lento e congestionado. Um acidente de trânsito, condição diversa do quê? Se cair na prova, acidente de trânsito, condição diversa do quê? Não está no enunciado que o motorista está bêbado? Não está no enunciado que o veículo está com o pneu careca? Então é condição diversa de trânsito. Pode ser que os veículos estivessem em perfeito estado. Pode ser que os condutores estivessem em ótimo estado físico, mental, psicológico. Aconteceu um acidente por distração de alguém, né? Então, o acidente de trânsito também pode ser caracterizado por condição diversa de trânsito. Próxima questão. Quais são as condições adversas do veículo? Quais são, agora sim, quais são as condições adversas do veículo? Condições adversas do veículo. Aqui no slide não está completo as condições adversas do veículo. É obrigatório manter o veículo em bom estado, em perfeitas condições de funcionamento. Isso é normal. Você que está vendo esse vídeo agora, o pessoal que está aqui na sala de aula, e quem está em casa acompanhando remotamente também sabe disso. É uma obrigação, nós estar com o veículo em ótimo estado. É importante ficar atento a todos os itens obrigatórios e de segurança do veículo. Os equipamentos obrigatórios do veículo. Condição adversa do veículo, pessoal, para ser considerado condições adversas da máquina, tem que estar faltando equipamento obrigatório, ou tem equipamento obrigatório, mas ele está em mau estado. Por exemplo, estepe murcho, estepe careca, farol queimado, a luz indicadora de direção, a cor, âmbar, queimada, para-choque quebrado, limpador de para-brisa não funciona, o para-brisa trincado, o retrovisor quebrado, não tem retrovisor, a pala interna de proteção contra o sol ineficiente, inexistente, cinto de segurança nela, cinto de segurança rasgado, ou a falta do cinto de segurança, não tem no carro, triângulo quebrado, a falta do triângulo, chave de roda, macaco. Lembrando que o extintor de incêndio desde 2016 não é mais obrigatório nos veículos de passeio. O extintor de incêndio é um equipamento obrigatório para veículos da categoria C, D ou E. Para veículos de passeio não é obrigatório. Para motocicleta também não é obrigatório. Mas para o veículo de passeio alienado a um CNPJ, um veículo de passeio que transporta produto perigoso, como um bujão de gás, por exemplo, uma Montana, uma Saveiro, uma Fiorino, esses veículos sim têm que ter extintor de incêndio. Por mais que não seja obrigatório, é importante você ter no seu veículo um extintor de incêndio, pois, em princípio de incêndio, é possível que você consiga ajudar as pessoas envolvidas ali para não perder o carro, ou de repente, se estiver preso nas ferragens, não morrer carbonizado. Não é obrigatório, mas é importante ter. Como deve ser feito o uso do extintor de incêndio? Ele deverá ser posicionado na base do fogo, né, em forma de leque, a favor do vento. Falaremos mais de extintor em primeiros socorros e mecânica básica. Condições diversas do veículo, então, em relação à máquina, falta o mau estado ou a inoperância de qualquer equipamento. Lembrando que a infração é grave. Próxima questão. Acabou o exercício. Atenção para você que está vendo esse vídeo agora e é inscrito no canal, hashtag Prof. Ronald Escrimin, obrigado pela sua inscrição. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva. Ative o sininho para que cheguem novas notificações, deixe o like, comente e compartilhe. Agora eu vou dar um giro aqui com a câmera do celular para mostrar ao pessoal aqui na sala de aula, o pessoal feliz da vida. Estamos no litoral do estado do Paraná, em Paranaguá, participando do curso teórico. Lembrando que se cair na tua prova, qual é a carga horária do curso teórico? 45 horas aulas, são obrigatórias. Quantos por cento da prova tem que acertar? 70%.
equivale a 21 questões. Pode errar 9. O pessoal, então, aqui feliz da vida. Vamos dar um giro aqui com a câmera do celular. Atenção, todos e todas. Olha lá. Deixa eu me ajeitar. Atenção, deixa eu me ajeitar aqui que eu vou mostrar ao pessoal da sala de aula aqui. Eita, eles estão vendo o meu sufoco aqui. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. Esses são os próximos condutores, os próximos motoristas felizes da vida. Teremos 100% de aprovação, com certeza. Também temos as pessoas em casa, trabalhando remotamente. Para você que está vendo esse vídeo agora, atenção, senhoras e senhores. De Paranaguá pro mundo! Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Para você que terminou o teórico, estude, hein? Espero vê-los em breve na prática. Valeu!